Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos no dia 27 de maio de 2020, quarta-feira, e nós estamos aqui para trazer o estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós estamos nesse tempo de quarentena, transmitindo os estudos e algumas mensagens aqui pelo YouTube, no nosso canal PR IPC Joás Luciano Almeida, que você possa também se inscrever, precisamos disso, e que você possa compartilhar também para que outras pessoas possam também conosco aprender a boa palavra de Deus. Nós leremos hoje o texto de Romanos, capítulo 5, nós leremos do versículo 12 ao versículo 19. Romanos 5, 12 a 19. Nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus queridos, vamos à presença de Deus, orar, buscar ao Senhor nesta noite do dia 27. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua palavra. É o que nós, humildemente, rogamos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela graça de nosso Senhor Jesus, nós estamos estudando este caderno, Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, da editora Cultura Cristã, ou Casa Editora Presbiteriana. Nós estamos, portanto, estudando a segunda parte deste caderno, que fala sobre a salvação. E um dos temas sobre a salvação é a justificação pela fé. Nós vimos na semana anterior a fé salvadora, e na semana antes nós vimos sobre a fé. E hoje falaremos sobre a justificação pela fé somente. Meus queridos, essa doutrina, ela sempre existiu na igreja, ela sempre existiu na palavra de Deus, mas ela foi esquecida, ela foi abandonada, e por causa do abandono dessa doutrina, a igreja caiu em pecados, a igreja caiu em desobediência, a igreja se afastou do genuíno evangelho de Jesus no decorrer dos séculos.
E aí Martinho Lutero, ex-monge da Igreja Católica Apostólica Romana, ele declarou que a justificação pela fé somente é o artigo sobre o qual a Igreja permanece de pé ou cai. Portanto, para Lutero, a justificação pela fé é uma doutrina importante, é uma doutrina essencial, fundamental para a permanência da Igreja firme em pé diante de Deus, guardando o Evangelho. Esta doutrina ela é fundamental para a Reforma Protestante do século XVI. Ela tem sido vista como o campo de batalha de nada menos do que o próprio Evangelho. E se podemos resumir o Evangelho, nós devemos pensar na doutrina da justificação pela fé somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. A justificação ela pode ser definida como o ato pelo qual Deus declara justos pecadores injustos. E, portanto, os pecadores injustos são feitos justos aos olhos de um Deus santo e justo, mediante a obra redentora, justificadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em favor dos pecadores, desde que estes pecadores creiam em Jesus e o recebam pela fé. Esta doutrina fala, portanto, da necessidade suprema das pessoas injustas, a justiça. Então, a necessidade suprema dos pecadores é que eles sejam justos, mas os pecadores corruptos e corrompidos como são, não têm condições de, pela própria força e pelas próprias boas obras, realizarem o trabalho da sua justificação. E por isso, nós precisamos da obra redentora, da obra justificadora, fora de nós, realizada por um justo, realizada por um inocente, realizada por uma pessoa toda poderosa, como é o caso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta falta de justiça em nós foi suprida por Cristo pela justiça, foi suprida por Cristo em favor dos pecadores. E a justificação pela fé somente significa justificação pela justiça ou pelos méritos exclusivos de Cristo. Então, eu sou um pecador injusto, mas Deus me declara justo diante dele e aos seus olhos por causa da justiça de Cristo, dos méritos de Cristo, da obediência de Cristo à lei de Deus, à justiça divina. E essa justiça de Cristo é imputada, é dada, é colocada, é posta sobre mim. É dada a mim, é imputada a mim. E desta maneira sou declarado justo diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque pela fé abracei, recebi, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, e pela fé criei em Cristo e o recebi como meu Salvador. E desta maneira, a obra de Cristo, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo é imputada, é dada a mim, é comunicada a mim, posta sobre mim, de modo que sou declarado justo, não pelos meus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, a meu favor, a favor dos pecadores injustos. Meus queridos, portanto, a nossa justificação é pela fé em Cristo e nos méritos de Cristo, e não pela nossa própria bondade ou pelas nossas boas obras que porventura façamos. E nós devemos fazer boas obras. Boas obras são toda a nossa obediência à lei de Deus. Quando nós oramos, estamos praticando boas obras. Quando nós amamos o nosso próximo, estamos praticando boas obras. Quando nós socorremos o necessitado, estamos praticando boas obras. Quando nós perdoamos alguém que nos ofende, estamos praticando boas obras. Quando nós cultuamos a Deus e nos reunimos em culto ao Senhor, estamos
praticando boas obras. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus e testificamos de Cristo para o pecador perdido, nós estamos praticando boas obras. Quando nós deixamos de pecar, estamos praticando boas obras. Quando nós obedecemos, portanto, a lei de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, nós estamos praticando boas obras. E por isso, nós devemos compreender que não seremos salvos pelas nossas boas obras, porque toda a nossa obediência é como trapo, como farrapo da imundícia. Está contaminado pelo pecado. Não serve para nos justificar diante de Deus. Meus queridos, devemos compreender que a questão da justificação se focaliza na questão do mérito e da graça. A justificação pela fé significa que as obras que fazemos não são suficientes ou suficientemente boas para merecer a justificação. Isso quer dizer que as nossas boas obras não têm condições, não têm potência para promover a nossa justificação. As nossas boas obras não têm poder para nos salvar, para nos justificar, para nos conduzir para o céu. As nossas boas obras, elas são finitas, elas são frágeis, elas são contaminadas pelo nosso pecado e por isso as nossas boas obras não servem para nos justificar diante de Deus. Os nossos próprios méritos são insuficientes para a nossa salvação, para a nossa justificação. Por isso, nós dependemos da justiça de outro. Por isso, dependemos das boas obras, do mérito de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós dependemos do mérito do justo, do santo, do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu plenamente à lei de Deus, seu Pai. Conforme o apóstolo Paulo declara aqui aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, ninguém será justificado diante de Deus, diante dele, por obras da lei. Por obras da lei, por obediência à palavra de Deus, por obediência à lei de Deus, ninguém será justificado. Todos nós somos carentes da misericórdia divina, todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor e por isso não temos condições de, por nós mesmos e da nossa própria obediência, nos salvar, nos justificar. Dependemos da justiça de Cristo para a nossa salvação e justificação. A justificação, portanto, é forense, é um ato jurídico, um ato judicial de Deus. Isto é, nós somos declarados, contados ou considerados como justos quando Deus computa, quando Deus dá, quando Deus coloca a justiça de Cristo em nossa conta. Então, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e somos, pela pregação da palavra de Deus, desafiados a confiar somente em Jesus Cristo para a nossa salvação, justificação nele, quando, portanto, ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e pela operação do Espírito Santo em nosso coração e nossa alma, nossos olhos se abrem, nosso coração se abre, na verdade Deus abre o nosso coração, e Ele nos regenera, nos regenera, nos faz nascer de novo. Então Ele gera fé e arrependimento no nosso coração, e nós cremos em Cristo Jesus. E quando cremos e abraçamos pela fé a Cristo Jesus, o Espírito Santo imputa, coloca em nós a obra, o mérito, a justiça de Cristo, é derramada sobre nós, é posta em nós, é imputada a nós, é dada a nós. E desta maneira, Deus nos declara justificados diante do seu tribunal. Deus nos declara justos, justificados, porque nós estamos identificados com Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus pela fé nele, porque o recebemos e cremos nele em nosso coração. Cremos em Cristo e o recebemos pela fé. Por isso, somos justificados, porque cremos na obra redentora de Cristo, na obra vicária de Cristo, na obra justificadora de Jesus a nosso favor
e, portanto, Deus imputa, Deus dá a nós a justiça de Jesus e nos declara inocentes. Porque a justiça de Cristo foi posta em nossa conta. A condição necessária para isso é a fé. Então, para que Deus coloque na minha conta a obra redentora de Cristo, eu preciso crer em Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, um texto muito conhecido, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí o texto é claríssimo. Pela graça sois salvos, gratuitamente, pela graça de Deus, sem pagamento da nossa parte, pela graça sois salvos, mediante, através da fé, por meio da fé em Cristo. E isto não vem de vós, a salvação, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem por meio da nossa obediência, para que ninguém se ufane, para que ninguém se orgulhe e bata no peito: eu estou aqui no céu porque eu mereço a salvação. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito, dizendo que está lá no céu porque mereceu a justificação. Absolutamente. Todos que já estão no céu e todos que vão para o céu estão lá e vão para lá somente pela fé em Cristo Jesus. Desde Adão até a última pessoa que viverá antes que Cristo venha, ou até que Cristo venha para nos buscar. A justificação do Antigo e Novo Testamento é pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, a teologia protestante, ela afirma que a fé é a causa instrumental da justificação. A fé é a causa instrumental da justificação, no sentido em que a fé é o meio pelo qual os méritos de Cristo são apropriados por nós. Então, qual é o meio da nossa justificação? O mérito de Cristo. Os méritos de Cristo são os meios que nos justificam. Mas de que maneira essas obras de Cristo, os méritos de Cristo, são dados a mim? São computados na minha conta? De que maneira? Pela fé. Então, a fé é o instrumento que abraça, que se apropria, que pega, que recebe os méritos de Jesus. Portanto, é pela fé somos justificados, porque pela fé os méritos de Cristo é computado, é dado, é colocado em nossa conta. É transferido da conta de Cristo e posto na nossa. E por isso é pela fé. A fé é o instrumento. Não é a fé que justifica. A fé é o instrumento que traz os méritos de Cristo até nós para que sejamos justificados. Meus queridos, precisamos compreender que existem visões diferentes acerca da justificação, mas não queremos entrar aqui nesse debate, nessa discussão, porque não é o foco do nosso estudo. O foco do estudo é apresentar aos irmãos a compreensão da justificação pela fé e que nós abracemos a Jesus Cristo de fato pela fé em nossos corações e sejamos por Ele justificados e tenhamos essa certeza em nossos corações. A fé que justifica é, portanto, uma fé viva, não uma profissão de fé vazia. Não basta você falar que acredita em Jesus. Nós somos justificados também pela fé, mas precisamos das boas obras para confirmar a justificação. Você está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente para te salvar. Quando alguém diz, nós somos justificados pela fé, mas precisamos praticar as boas obras, precisamos guardar os mandamentos para confirmar a nossa salvação, para garantir a nossa salvação, para ajudar a Jesus em nossa salvação, então as pessoas estão criando um adendo, um anexo à obra redentora de Cristo. E, na verdade, a obra redentora de Jesus é suficiente
para nos salvar, nos justificar, nos redimir e nos conceder plena vida eterna. Por isso, você precisa ter não apenas certeza desta verdade, mas você precisa estar firmado nas Sagradas Escrituras que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. A fé é uma confiança pessoal que busca a salvação somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem diz, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu pratico os mandamentos, pratico a palavra de Deus, sou obediente para ser salvo, para preservar a minha salvação, ou caso contrário, não sou salvo, você está pondo nas suas boas obras confiança para a sua salvação. E, na verdade, nós somos salvos somente pela fé e pela graça em Cristo Jesus, sem as nossas obras da lei. Precisamos praticar boas obras? Precisamos. Para quê? Para manifestar nossa gratidão a Deus, manifestar nossa fé em Cristo Jesus, que de fato estamos nele, e testemunharmos o poder de Deus em nossas vidas e darmos bom testemunho diante de todos. Mas não devemos obedecer a palavra de Deus para sermos salvos, para sermos justificados. Já o fomos inteiramente e gratuitamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já fomos justificados, já fomos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a obra de Jesus na cruz, sozinha, é suficiente para nos redimir e nos dar plena salvação. A fé salvadora é também uma fé penitente, que abraça Cristo como Senhor e Salvador. Isso quer dizer que a fé salvadora, ou quem tem fé em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado. Quem diz que conhece a Deus e o segue, vive em obediência a Deus e a sua palavra. E toda a nossa obediência a Jesus, por numerosa que seja, por melhor que seja, nunca será fonte de nossa justificação em Jesus Cristo. Nossa obediência deve ser constante, deve aumentar, deve abundar em nossa vida, porque a fé salvadora em Cristo Jesus, a fé que nos justifica em Cristo, é uma fé viva que nos conduz à obediência a Deus, para que glorifiquemos a Deus com a nossa vida, para darmos testemunho do Evangelho e para fazermos os homens calarem a boca a respeito da nossa própria vida, da vida da Igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, a Bíblia diz que não somos justificados por nossas obras, por nossas boas obras. Já enfatizamos este ponto. Mas pelo que nos é acrescentado pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, que é acrescentado a nós pela fé. Cremos em Jesus e é acrescentado a nós, por causa da fé em Cristo, a sua justiça nos é dada. Em síntese, algo novo é acrescentado a algo básico. Algo novo é acrescentado a nós. Nossa justificação é uma síntese, porque temos a justiça de Cristo que nos é adicionada. Nós vivemos em obediência, nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos de acordo com o Evangelho, mas não somos salvos por causa disto. Somos salvos unicamente por causa da justiça de Cristo que é adicionada à nossa vida, que é dada à nossa vida. Nossa justificação é operada por imputação. É operada porque ela é imputada, ela é dada, ela é colocada sobre nós. Deus, portanto, transfere para nós, pela fé em Jesus Cristo que temos em Jesus, ele ortoga ou transfere para nós a justiça de Cristo, a obediência de Jesus, os méritos de Jesus são transferidos para nós. Isto é uma grande bênção. Isso não é uma ficção jurídica, porque Deus nos atribui o mérito real de Jesus, a quem agora pertencemos.
Nós cremos em Jesus, fomos resgatados, comprados pela sua morte na cruz e pertencemos, portanto, a Ele, e Ele transfere para nós, imputa a nós, dá a nós a sua justiça, os seus méritos que foram adquiridos por Ele pela sua obediência, vida, morte e ressurreição, Ele confere a nós. Meus irmãos, nós devemos compreender que essa é uma imputação real. Não é uma ficção jurídica, é uma imputação real. Deus realmente transfere para os que creem em Jesus Cristo os méritos de Jesus. E você precisa então pensar o seguinte: como essas verdades elas podem ser aplicadas a você. Primeiro, você é crente, você é um cristão, é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Cristo, louvado seja Deus. Firme o seu coração na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, firme o seu coração nos méritos de Jesus, na obediência de Cristo, para que você permaneça de pé diante de Deus, por causa da obra redentora de Jesus, realizada na cruz do Calvário e imputada a você. Louve a Deus, bendiga ao Senhor, glorifique a Deus, porque Ele foi generoso e misericordioso para com você, lhe alcançando pela fé em Jesus Cristo. Uma segunda aplicação que devemos fazer é para com você que ainda não é um cristão. Sim, você que não é cristão, você que ainda não é um crente em Cristo, não é um discípulo de Jesus, não é alguém que creu em Jesus, que recebeu a Jesus pela fé nele. Se você é ainda um descrente, mas está ouvindo essa mensagem, você precisa compreender que você precisa arrepender-se de seus pecados e acreditar que somente Jesus Cristo de Nazaré é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, e que no tempo devido veio a este mundo, encarnou-se, tornou-se homem, e como Deus homem que ele cumpriu a lei de Deus a nosso favor. Jesus obedeceu à lei de Deus, seu Pai. E ele, portanto, é justo porque ele cumpriu a justiça divina. Ele satisfez na cruz do Calvário todos os requisitos da justiça divina em favor dos pecadores. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia e com a sua ressurreição ele garante a justificação pela fé de todas as pessoas que acreditam nele e o recebem em seus corações pela fé. Por isso, eu desafio você a que creia em Cristo e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para Deus ser justo e justificador de todo aquele que crê e recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o meu desafio para você. Que você não apenas compreenda, mas que você creia e você pratique a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você hoje é que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que os méritos de Cristo, você crendo em Jesus, os méritos de Cristo sejam dados, ortogados, imputados, creditados na sua conta. Isso diante de Deus. E você então será declarado um justo, portanto um salvo, justificado pela fé em Jesus. Um salvo, um filho de Deus, um redimido, uma nova criatura em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, que nós todos possamos não apenas compreender o que nos foi dito nesta noite, mas possamos viver de acordo com estas verdades. Cada um no seu tempo, cada um aplicando a verdade em seus corações. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, apesar de sermos pecadores. Obrigado, amado Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem abençoado o teu povo. Ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração, ajuda-nos não apenas na compreensão, mas na aplicação destas verdades às nossas almas. Te peço que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos instrua, que o teu Espírito esteja falando às nossas almas. Eu te peço que o Senhor salve aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que nós, humildemente, rogamos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amado Deus, olha também para o nosso país, olha também para o nosso estado, a nossa cidade, e dá, Senhor Deus, governantes melhores, governantes justos, governantes que glorificam o Teu nome e que façam o bem à população de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país. Livra-nos, ó Deus, de todos os políticos e de todas as autoridades constituídas por Ti, mas que são corruptas. Repreende-os, põe a Tua mão contra todas as autoridades corruptas de nosso país. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Sabemos que o Senhor governa e controla todas as coisas, mesmo quando a situação é calamitosa e parece-nos um caos. Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha interferir em nossa história para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.